Olá, bom dia pessoal. Sentiram minha falta aí nesses dias, pessoal? Graças a Deus, pessoal, mas eu tive que cuidar, né, dos dentes, né? Tive que extrair outro dente que estava muito estragado, poderia causar dor de dente, né? Então tive que fazer esse processo, então a médica mandou pelo menos 2 dias, né? Já tem 2 dias, 2, 3 dias descansar no repouso, né? Ficar no repouso, ela falou isso. Entende, pessoal? Mas graças a Deus tô voltando, né? Para continuar no nosso estudo, nosso pensamento. Ficamos só 2 dias aí sem você meditar. Espero que você tenha assistido os outros vídeos aí que eu tenho aí antigo, né? Tem coisas interessantes lá. Espero que vocês tenham aproveitado esse dia que eu não postei vídeo, você fosse lá assistir meus vídeos mais antigos. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, por isso que temos que continuar o processo de expansão da nossa consciência. Não para, pessoal. Sabe, e esses dias até aproveitei, eu estava assistindo uma EQM, né, de uma mulher, né, que foi muito interessante, né? Coisas do que já eu falei, já tinha conhecimento, né? Ela falou uma coisa interessante, que quando ela saiu do corpo, né, porque ela entrou em coma, ela foi fazer uma cirurgia, ela entrou em coma, ela saiu do corpo, a consciência dela, né? Ela disse que viu o corpo dela lá, aí que ela não estava entendendo, porque estava vendo o corpo dela lá, se ela perguntava a ela mesma, se eu estou morta? Ficava mas como é que eu tô vendo meu corpo ali e tal? Ela ficou com essa indagação, e eu acho que a maioria como é que se diz? Das pessoas quando passar por esse processo, que é o processo da morte, né? É o processo que, pela alguma coisa que aconteceu no seu corpo, a consciência, o espírito, ele deixa o seu corpo abruptamente, entende? E se você não tem conhecimento de que quando acontece, quando você chega, vamos dizer assim, do outro lado, né? O lado espiritual, você vai ficar igual a ela. Ela ficou, o que está acontecendo? Eu estou morta. E ela fica vendo o corpo lá. Aí depois foi trazendo mais compreensão a ela, né? Porque quando você sai do corpo, a sua consciência ela começa a expandir mais. Então, ela estava achando agora tudo aquilo natural, que era assim mesmo. Ela não reclamou de que ela estaria morrendo, ela não ficou chorando, entende? Porque esse é um processo de como a gente está no corpo, pessoal. É por isso que quando a gente morre, que as pessoas se debatem em lágrimas e tal, não sei o quê, não sabendo que você está do outro lado lá vendo elas se debaterem em lágrimas aí, porque ela não entende o processo, entende? Ela está pensando que ela era aquele corpo. Foi por isso que ela ficou surpresa.
né? Tava pensando que era aquele corpo ali. E ela era ateia, né? Ela não acreditava em nada. Ela acreditava que morreu, acabou, pronto. Entende? Mas ela percebeu que quando ela morreu, ela percebeu, ela até estava contando que é incrível, pessoal. As pessoas só vão dar conta quando isso acontece com ela. Aí que ela vai cair na real. Ela disse que quando saiu, o espírito saiu do corpo, que a consciência dela teve consciência, ela disse: acabou o jogo, acabou o teatro. A própria consciência disse: pronto, acabou o seu jogo, acabou o teatro. E ela disse que sentiu um alívio assim de ter saído do teatro, do jogo. Ela disse: pronto, eu saí do jogo. Entende? A consciência dela teve um alívio porque até o corpo dela, ela disse que era um peso carregar. Você entende? A nossa consciência vê o nosso corpo como um peso, pessoal, né? As coisas que acontecem aqui, sabe? Tudo isso é um peso para nós, né? Mas é uma experiência que a nossa consciência tem que passar, né? Então, ela diz que o jogo acabou, o teatro. Então, pessoal, tudo aqui é um teatro nesse mundo. Teatro para quem? Para sua consciência. Você está fazendo um papel, receber um personagem, está fazendo um papel aqui nessa realidade. Agora, o negócio da sua consciência entender é que você tem que fazer aquele papel que foi determinado por esse Deus, que ele colocou um, um roteiro para seu personagem, sabe? É tipo o diretor, ele não faz um roteiro, personagem, você vai ter que seguir isso aqui. Então, o personagem vai ter que seguir aquilo, ele não tem que sair do roteiro. Quando ele sai do roteiro, que é o problema, entende? Por isso que existe um roteiro, um caminho na qual a sua consciência, através desse personagem, veio fazer aqui nessa realidade. Entende? E aí, para você conhecer o roteiro desse do, do autor da vida, né? Que é esse Deus que colocou para que a gente faça esse personagem aqui. Você tem que saber, entende? Então você tem que se conectar com ele, que é se conectar com a espiritualidade, trabalhar a espiritualidade para achar esse caminho de conexão com esse Deus, que ele vai mostrar qual é o seu roteiro. Olha aqui, ó, é isso que você tem que fazer, entende? E aí você, se você seguir o roteiro, o, o filme da sua vida vai dar tudo certo, entende? Você vai entender, você vai começar a ter a consciência, você vai ter consciência, ah, não, estou aqui atuando, estou aqui nessa realidade atuando, entende? Você vai ter compreensão disso. Você não vai ser surpreso igual a mulher que quando teve lá a parada cardíaca, né? Então, em coma, ela saiu do corpo, ela teve uma surpresa que ela estava viva lá. Depois ela veio falar na entrevista que a verdadeira vida não é aqui. Nossa, pessoal, isso é muito forte. Entende? Então, a verdadeira vida não é aqui. É aonde, então? Entende, pessoal? Precisamos entender isso. É por isso que venho trazer estudos sobre essas coisas, né? Que faz parte
da nossa compreensão aqui humana, da nossa consciência. A gente precisa expandir a consciência. Entende? Então, meu tema hoje é o que, pessoal? Se eu estou falando de caminho, se a gente tem que descobrir esse caminho. Então, hoje meu tema é o que é o caminho do meio? O que é esse caminho do meio? Né? Por que devemos chegar nesse equilíbrio? Por quê? O que é que quer dizer esse caminho do meio, pessoal? E isso é um conceito, né, budista, né? É isso, pessoal. Eu tenho que explicar, porque a gente vai estudar de tudo, vai pegar a essência de cada conceito, não interessa de que grupo, religião seja. O que interessa para a gente é a essência que vai trazer esse conceito que a gente vai tirar, no qual eu vou também colocar uma visão espiritual, né? Uma visão da espiritualidade segundo a Bíblia também, né? Será que tem esse caminho do meio na Bíblia também? O que é esse caminho do meio? O que é esse caminho do meio? É a pergunta. Então, vamos estudar e depois vamos tirar a conclusão de o que é verdadeiramente esse caminho do meio. Né? Não vamos nos atentar a veio de tal religião aí, do budista, isso não tem a ver com Deus. Não é assim. A gente não espiritualista que está buscando a verdade, a gente não age assim. Entende? A gente tem que agir com equilíbrio. Por isso que já está chegando. Por que devemos chegar nesse equilíbrio? Né? Então, está falando de equilíbrio. Então, veja bem o que é que ele fala, o que é esse caminho do meio, né, pessoal? Ele fala assim, o que é o caminho do meio? Ele fala, o caminho do meio é um conceito budista milenar que fala do movimento para a libertação pessoal, que implica na prática do não extremismo, pois toda a dualidade aparente no mundo são ilusória. Então, pessoal, ele fala que esse caminho do meio, né, que os budistas trouxe lá, né, vários trouxe esse pensamento. Ele fala que é um conceito que foi criado por esse, mas que fala do quê? Fala do movimento para a libertação pessoal. Então, pessoal, libertação de quê? Ele fala que implica na prática do não extremismo. Então, por isso que ele está falando o caminho do meio, porque se você toma o caminho da direita ou da esquerda, você está no extremismo, entende? Por exemplo, o, o, o caminho que, eu agora eu sou espiritualista, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo assim e largar aí o mundo, o mal. Entende? É um extremismo que você está falando. Não é assim. Porque se Deus não quisesse que a gente vivesse as coisas aqui, praticasse essas coisas que está nessa realidade, a gente não. Ele não daria um corpo a gente. A gente continuaria espírito. Entende, pessoal? Então, esse é o extremismo. A pessoa, principalmente o que acontece com o espiritualista e os evangélicos, né? Então, tem que largar o mundo, tal, não sei o quê. Isso é extremismo. Outro também é quando chegar, não preciso esse negócio de questão. Aí entra no extremismo de fazer só as coisas práticas do mundo. É um extremismo também.
Entende, pessoal? Você não pode fazer isso. Por que, que ele está falando isso? Porque ele diz: pois toda dualidade aparente no mundo, então tudo que tem a dualidade, né? Nesse mundo, que é o quê? O bem, o mal, a polaridade, então, existem essas duas polaridades no mundo, né? São ilusória. Ou você tomando o caminho de cá, o caminho de lá, vai ser tudo ilusão, é tudo do ego. Mas ele fala, por isso que a gente tem que seguir o caminho que do meio, entende? Mas o que é verdadeiramente esse caminho do meio? Ele fala, por isso esse conceito vem ensinar o caminho do meio, né? Vem ensinar o indivíduo a encontrar o total equilíbrio e controlar sobre seus impulsos e comportamento diariamente, embora seja um termo que ensina moderação e autoconhecimento em relação à maneira de viver das pessoas. Então, ele fala que é o que esse caminho do meio? É, ele fala que é um conceito que o indivíduo encontra um total equilíbrio. Do quê? E o controle sobre os impulsos, então, sobre as energias e comportamento diariamente, né? Embora seja um tema ensinado de moderação, né? E autoconhecimento em relação à maneira de viver pessoalmente. Então, ele fala que é o quê? Que você tem que buscar o equilíbrio das energias, dos impulsos, do comportamento, né? Do pensamento, né? Através da moderação e do autoconhecimento. Então, você vai trabalhar se conhecer, né? Em relação à maneira de viver das pessoas. Entende? Uma pessoa que está buscando esse caminho do meio, ela tem que buscar esse autoconhecimento, se conhecer para saber controlar as energias. Então, esse caminho do meio está falando de quê, pessoal? Ele está falando do trabalho do pensamento, do comportamento, da emoção. Então, ele está falando do quê? O caminho da espiritualidade. Entende? Entende? A gente tem que ir na raiz do que está falando. Então, esse conceito budista lá, ele está falando do caminho da espiritualidade. E o caminho da espiritualidade não é você tomar um extremo nem outro. É andar no equilíbrio. Entende, pessoal? Você entende agora? É um conceito lá do budista, mas que está falando da espiritualidade. Entende? Para que você trabalhe as energias. Né? Aí o que é que ele fala mais? Assim, o caminho do meio não deve ser interpretado como atitude passiva em relação ao desafio da vida, ou conformista na prática, nas práticas. Esse conceito significa obter obter uma correta visão da vida, executar pensamento e atitude com base na felicidade individual e das pessoas ao redor. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? Ele fala que esse caminho do meio, né, não deve ser interpretado que a gente como uma atitude passiva, que não vamos fazer nada em relação ao desafio que acontece aqui nessa realidade. Não. Ou ficar em conformidade, não. Entrar no conformismo. Ele fala, mas
na prática, esse conceito, obter uma visão correta. Então, você tem que, esse caminho do meio é você pegar uma visão correta. É uma visão do equilíbrio, entende? Não é que você está conformado, mas é uma visão que você vai andar com a visão de equilíbrio para que essas coisas daqui dessa realidade não afete você. Afete seu comportamento, sua emoção, entende? Comece a desequilibrar você, né? Em relação a isso. Então, é uma visão correta da vida, no qual você executa pensamento e atitude com base na felicidade individual. Então, é aonde você vai buscar a sua felicidade, que está onde, pessoal? Que a gente já conheceu. Está dentro da gente. Então, esse é um trabalho para que você chegue assim, a essa felicidade individual e das pessoas ao redor. Então, você vai cativar. Então, quando você estiver equilibrado, né, nesse caminho do meio, você vai, como é que se diz, ter um equilíbrio. Você vai ter um equilíbrio das suas emoções. Então, o caminho do meio é isso, pessoal, no qual você vai se sentir mais feliz, mas você vai ter paz. É o caminho que Jesus ensinou. Entende? É por isso que o apóstolo Paulo disse, como é que se diz? Posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Entende? Ele vai escolher o quê? O caminho do meio. Ele não vai tomar direita nem esquerda, né? Nem o bem extremo, o extremo e nem o mal também. Ele está no meio. Então, aquele que vibra no meio, pessoal, ele está neutro, né? É uma vibração que é uma vibração do amor. Então, a lei não tem mais poder sobre ele. Então, esse caminho do meio que ele está falando, que você tem que. Ele está falando da vibração que você tem que vibrar, que é no amor, entende? É o qual vai fazer com que você não seja levado nem para a esquerda nem para a direita. Entende, pessoal? Você está no meio das coisas. Você não está indo para um extremo da. Ah, agora eu vou viver. Acontece isso também com os budistas. Eu vou viver lá no monte, tal. Você não viu que o Siddhartha Gautama, né? Ele largou tudo, foi viver lá. Não é assim. Depois ele foi ver lá que ele estava com atitude. Ele tomou uma atitude extrema e não era correta. Entende? Porque ele pensou que tinha que largar tudo para não ser contaminado com o mundo aqui. É por isso que quando Deus fala lá, disse assim, deixai as coisas do mundo, pessoal. Como é que eu vou deixar? Se você está no mundo, o que é que ele está falando? Ele está falando para você entrar nesse equilíbrio. Entende? Deixar as coisas que é extrema, que vai levar você por. Mas você entrar no equilíbrio. Entende? Não é te dizer que você vai sair daqui da. Eu vou viver no mato agora, eu vou viver lá na montanha e tal. É um extremismo. Então, Siddhartha Gautama, né, que foi, parece que é lá do budismo, ele tomou essa atitude, ele viu que era errado. Por isso que ele veio trazer esse conceito que era o caminho do meio. Ele veio ensinar lá os discípulos dele, né, as pessoas que seguiam ele. Ele veio passar essa visão. Não, eu tomei errado. Então, eu tenho que estar no caminho do meio. Não é você se afastando, eu vou me afastar de tudo. Tem momento que a gente tem que se afastar. Como Jesus mesmo, ele se afastou várias vezes para orar, meditar, né? Ele subia ao monte com os discípulos, às vezes ele subia até sozinho,
para orar e meditar. E lá a Bíblia só fala que ele só estava orando, mas ele estava meditando também, pessoal. Foi uma coisa até que tiraram da Bíblia, né? A prática da meditação, que é uma prática que traz esse equilíbrio das energias. Então, Cristo praticou isso, entende? Mas ele o quê? Ele tinha um momento dele, depois ele descia para conviver com as pessoas, né? Atender, ajudar as pessoas no que as pessoas precisavam. Entende, pessoal? Então, esse é o caminho do meio, o caminho que Jesus seguiu. Entende? Trabalhando as suas energias e buscando intimidade com Deus, né? Com o Pai, que o qual trouxe a base da felicidade para ele, que ele passou ao redor para as outras pessoas, né? Essa é a visão do caminho do meio, né? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, o caminho do meio ensina octuplos. Octuplos, que são 8 princípios pelo qual a pessoa pode controlar o seu comportamento através do desenvolvimento do autoconhecimento. Então, ele está dizendo aqui que o caminho do meio passa pelo octuplos, que significa, são 8 princípios. Então, octuplos significa 8. Então, ele diz que tem 8 princípios que pode controlar o comportamento, né? Através do desenvolvimento, né? Expansão da sua consciência, do autoconhecimento que você tem. Então, o autoconhecimento é importante, pessoal, porque vai expandir. Entende? Por exemplo, uma expansão da consciência. Eu falo aqui que a gente não é esse corpo. Mas a pessoa que não teve a experiência, como a mulher teve lá a EQM, ela experimentou, ela viu verdadeiramente que ela saiu do corpo a consciência e ela estava viva e ela viu o corpo dela lá na maca, entende? Ela não tomou consciência. Então, às vezes esses acontecimentos acontecem, pessoal, para que você tenha uma expansão da consciência. Ela já mudou a visão. Quando ela voltou da EQM, né? Ela já teve outra visão de mundo. Então, você mudando, a pessoa despertando consciencialmente, então ela vai melhorar, ela vai ter uma visão de mundo, ela vai mudar o comportamento. Entende, pessoal? Então, passa por esse despertar, que é o autoconhecimento, né? Que você vai se desenvolver através desse autoconhecimento, né? Mas ele diz que tem outros princípios. Ele diz assim: os 8 princípios são: primeiro, visão correta, né? Segundo, pensamento correto. Terceiro, expressão verbal adequada. Quarto, ação correta. Quinto, modo de vida correto. Sexto, empenho adequado. Você tem que colocar o empenho. E sete, observação adequada. Você, às vezes, vai ter que estar observando. E o 8, a meditação adequada. Então, pessoal, ele fala que a gente tem que ter esses 8 princípios. Mas eu pergunto, esses 8 princípios você tem que fazer assim como uma receita, uma receita de bolo. Ó, aqui, ó, você agora, ele está dando aqui de como quando você estiver conectado, trabalhando essa energia, estiver conectado com esse Deus, você vai ter aqueles comportamentos. Mas isso é automático, pessoal? É uma receita de bolo? Tá aqui agora. Você tem que ter comportamento adequado.
Aí você, eu vou ter comportamento adequado. É assim, pessoal. Não, esse processo se dá com a conexão com a espiritualidade. Entende? É você deixando esse Deus dirigir. Então, quando você deixa esse Deus dirigir, você vai ter comportamento adequado, o falar adequado, você vai agir no momento certo, você vai ter a, a meditação certa, entende? A conexão, tudo no lugar certo. Aquilo não é uma receita de bolo que ele está dando. Quando ele está falando lá os 8 princípios, é o princípio de quando você estiver conectado, você vai ter esse pensamento, visão correta, ação correta, modo de vida, empenho adequado, observação de medida. Então, você vai ter isso porque você está sendo dirigido pelo seu eu superior, pessoal, né? Você vai estar dirigido pelo eu superior, pela centelha divina, pelo Espírito Santo. Entende? É aí que você entrou no caminho do bem. Entende? Enquanto você não entrou nesse caminho assim, não teve a conexão, você não vai conseguir fazer esse caminho do meio. Vai ser difícil, né? Porque você não tem a ajuda do seu eu superior, da centelha divina, né? Você não está conectado. Então não é uma receita de bolo que você vai, eu vou lá aprender agora com os budistas para andar no caminho do meio. Não é uma receita de bolo. É o quê? É uma conexão, é uma experiência com essa conexão com esse eu superior, a centelha divina, o Espírito Santo. Entende que você deixa ser guiado por essa força que está dentro da gente. Entende? Foi por isso que a mulher, quando ela voltou da EQM, ela falou. Ela disse, nós somos guiados por essa força. Lá quando eu estava no mundo, eu tinha conhecimento das coisas. Eu achava aquilo tudo normal. É assim mesmo. Ela não se surpreendeu, né? Como também a irmã, quando teve a meditação e saiu a consciência do corpo, ela viu o corpo dela espiritual saindo do corpo físico dela. E a consciência dela estava olhando a saída do corpo. E ela estava achando tudo normal. Ela está dizendo, nossa irmão, eu estava achando aquilo tudo normal. Eu digo, é porque a sua consciência, ela tem consciência de que tudo isso é normal. Entende? É por isso que ela tem todo o conhecimento. Por isso, quando a gente se conecta com esse eu superior, essa essência, né? A gente tem um conhecimento, uma expansão maior da consciência. Entende? Mas quando a nossa consciência está presa aqui, e se a gente está iludido por esse mundo de ilusão, você viu que ele disse que é um teatro, a mulher disse que é um teatro, você está nesse mundo de ilusão, você é iludido pensando que você é esse corpo e só tem essa vida. Você pensa que vai morrer, por isso que vem o medo. É um negócio instinto do corpo, esse medo. Então, quando a sua consciência está ligada ao corpo, você começa a sentir medo, a passar essa energia, né? Essa vibração de medo para a sua consciência. Mas quando você desprende do corpo, a sua consciência lá tá tranquila. Ela não tem medo de nada. Porque ela sabe que não morre. Entende? Mas quando ela está no corpo, a nossa consciência fica tendo medo. Por quê? É uma proteção do próprio corpo, da energia do corpo. O medo, entendeu?
Para o quê? Para proteção do corpo. Entende? Então, uma pessoa que vai lançar fora o medo é ela andar nesse caminho do meio, da espiritualidade, no amor. Por isso que ele disse, aquele que está no amor lança fora todo medo. Então, se ele está nessa vibração, a vibração é mais alta, a vibração que é do corpo não atinge ele, que a vibração, a nossa vibração do corpo é baixa, tem uma vibração do medo. Então não atinge ele. Então quando a Bíblia lá que disse aquele que está verdadeiramente no amor lança fora todo medo, é isso, pessoal. É que você está numa vibração do meio, no caminho do meio, que essa vibração do corpo, que é o medo, não atinge você. Entende agora? Você entende agora o que é que o versículo lá está explicando lá da Bíblia? Né? Que fala de aquele que está no perfeito amor, lança fora todo medo. Então, ele está falando dessa vibração. Ele está falando que se você está nesse caminho do meio, está nesse vibrando nesse perfeito amor, você não vai ter medo, porque o medo é a parte da vibração do corpo. Por que o corpo fica vibrando nesse medo? Porque ele tem autopreservação. Ele não quer ser destruído. Ele pensa que vai ser destruído, então ele não quer ser destruído. Então, o próprio corpo tem essa vibração, que é uma proteção natural do nosso corpo. Mas quando a gente vai colocando imagem, coisas, tudo que traz medo, a gente aumenta essa vibração. Entende por que agora a gente não tem que assistir essas coisas, assistir filme de terror, assistir notícias assim de destruição, essas coisas? Por quê? Vai baixar nossa frequência em quê? Quando baixa, vai aumentar a vibração do medo, o qual vai passar para a sua consciência. Aí você começa a entrar em pânico. Às vezes não está acontecendo nada, você começa, ai meu Deus, vai acabar o mundo. Ai, entende? Começa, mas sua consciência não tem medo. Quando ela sai do corpo, ela fica tranquila. Como a mulher disse, eu achava que não natural. Eu tranquila, eu não tinha. Então, por quê? A consciência sabe que não morre, né? E você é essa consciência. Entende, pessoal? Entende como uma coisa leva a outra? Então, quando você está vibrando no amor, você está no caminho do medo. Então, você lançou, ou você está no caminho do meio, entende? Então, você lançou fora todo medo. Então, é uma vibração. Então, esse caminho do meio é uma vibração do amor. Entende, pessoal? Se a gente não for buscar a raiz, a gente não vai saber disso. Você vai julgar logo, não, isso é do budista, eu não quero conversa, não, 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 isso não é de Deus. Entende, pessoal? A gente vai o quê? Ficar na ignorância, ficar na escuridão. Entende? E não a gente é para crescer, expandir a consciência. Aí ele fala assim o sábio deve escolher a palavra mais eficaz de acordo com a pessoa e o momento. Muitas vezes ela não é a mais bonita e agradável, mas precisa ser, acima de tudo, verdadeira. Porque a palavra bonita soa bem aos ouvidos e massageia o ego. Vamos explicar aqui, pessoal. Nossa, pessoal, é forte isso aqui. Mas temos que dar uma ênfase aqui nisso, porque isso aqui é importante. O que é que ele fala? O sábio, se ele está dirigido, está nessa vibração, né? Ele é um sábio. Então, a palavra que vai sair dele é ficar de acordo com a pessoa e o momento. Então, pessoal, ele está na vibração, ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo, né?
pelo amor de Deus, ele, quando vai dar o conselho e vai falar com a pessoa, o espírito vai usar ele porque conhece aquela pessoa. Então, ele vai usar a palavra eficaz de acordo com a pessoa e o momento. Ele fala, muitas vezes ela não é a mais bonita. E às vezes também não vai ser agradável, né? A mais bonita e agradável. Mas precisa ser, acima de tudo, verdadeira. Então, como é que uma pessoa está falando verdadeira? É quando ela está conectada com o Espírito Santo, está falando a verdade. Por mais que não seja bonita e agradável no momento essa palavra. Entende? Por que ele fala isso? Porque a palavra bonita soa bem aos ouvidos da pessoa, né? E massageia o ego. Então, se você vai querer, eu vou falar uma palavra bonita para você tá no ego, pessoal. É o que acontece com os pastores, os líderes em geral. Ele vem até ali na espiritualidade, né? Mas as coisas vão tomando uma proporção, ele vai ganhando dinheiro, pessoas vão massageando o ego dele. Então, ele diz, não posso falar essa palavra não, que é dura para aquele irmão. Tal, aí ele vai falar a palavra para massagear o ego. Tanto o ego dele, como o ego da outra pessoa. Ele não está sendo dirigido pelo Espírito Santo, entende? Então, ele não está na vibração do meio. Ele não está sendo uma pessoa sábia, entende? Então, aí acontece isso. Ele só vai para... Eles ficam no ego. Quantos estão assim, pessoal? Quantos líderes aí? De todos os grupos religiosos. Quantos caíram nessa? Entende? Tem que ficar esperto. Aí ele fala, mas se não partir de um coração sincero e honesto, será apenas mais uma ilusão. Então, quando você cai para falar as coisas só do seu ego, pessoal, não aquilo que está sendo dirigido pela espiritualidade, você vai o quê? Você não está sendo sincero nem com você, né? Não está sendo sincero, honesto com você e nem com as pessoas. E você caiu o quê? Você entrou na ilusão do ego desse mundo. Você foi iludido. Então, um líder religioso de qualquer grupo, ele começa bem falando até dirigido pela espiritualidade, mas quando ele começa a ganhar dinheiro, as pessoas começam a bancar ele, começa a ele ter visualização, ele ter conhecido tal, ele aí vai o quê? Ele aí, opa, agora eu não posso falar isso lá para os membros tal, porque eles me ajudam lá. Eles me ajudam lá, eu não posso falar isso. Entende? Ele não está pedindo assim a orientação, me dirige ao Espírito de Deus, entende? Então ele tem que entrar nessa vibração para ser dirigido pelo Espírito. Porque por mais que ele vai falar uma palavra, como é que se diz, que seja dura para aquela pessoa, sabe? Mas ele vai falar com toda a sabedoria que o sábado fala, entende? Para que a pessoa tome esse caminho do meio, entende? Então, a próprio sábio, o próprio líder, ele tem que estar nesse caminho do meio e fazer com que as pessoas entrem nesse caminho do meio. Entende, pessoal? É isso que acontece. Se uma pessoa não é um líder, ele não está nesse caminho do meio, ele só está falando do ego, ele está na ilusão deste mundo. O ego dele, a consciência dele está sendo enganada pelo ego. Ele só, se ele não despertar, ele só vai perceber isso quando ele deixar o corpo, como aconteceu com a mulher. Teve problema no corpo, aí sofreu uma parada cardíaca,
entrou em coma, saiu do corpo. Só ali ela percebeu que ela falou: agora acabou o jogo, acabou o teatro. Então, aí ela viu que a consciência dela estava no teatro, né? E ela estava sendo iludida pelo teatro, né? Ali ela percebeu isso. Entende, pessoal? Então, tem que ser sincero, tem que ter um coração sincero e honesto. Senão, apenas será mais uma ilusão. Uma ilusão quê? Do ego. O ego vai estar enganando a sua consciência. Você vai estar iludido pelas coisas. Isso acontece, pessoal. Aconteceu aí com vários líderes religiosos. Não é fácil, pessoal. Por isso que o caminho do meio, se você é um espiritualista, um cristão, uma pessoa que está querendo seguir a espiritualidade que Jesus estava falando, você tem que entrar nesse caminho. Entende? Qual é a pergunta lá que eu coloquei? Eu falo, por que devemos chegar nesse equilíbrio? Por quê, pessoal? Porque senão a gente, como é que se diz? Cai no engano do ego. A gente cai no engano do ego e ficamos na ilusão do ego. O ego vai enganar a nossa consciência, que é a nossa verdadeira essência. Entende? Vai enganar, dizer que você é só esse corpo, dizer que morreu aqui, acabou, né? Mas depois, quando você verdadeiramente deixar o corpo, você vai perceber que a vida continua. Que você só estava em um teatro, sabe? Que você precisava saber qual era o propósito de vida que você veio fazer aqui nessa realidade. E você ficou sendo enganada por muitas coisas e não colocou em prática o propósito que Deus colocou no seu coração. Entende, pessoal? É bem claro como uma coisa puxa a outra. Você viu que eu falei de propósito de vida? Você viu que eu falei sobre o despertar? Você viu? Então, tudo está falando através desse caminho aqui, pessoal. Entende? Foi o caminho que Cristo seguiu, o caminho do meio, o caminho da vibração do amor. Foi o que Cristo, foi por isso que Cristo não pendeu para o lado tanto do israelita como do romano. Entende? E o israelita queria que ele pendesse para o lado de cá, né? E os romanos lá, com medo de que Jesus pendesse para o lado de lá, não ficasse tão bem do lado deles. Mas Jesus ficou de um lado de outro. Eles não estavam entendendo Jesus, que era a vibração do caminho do meio, a vibração do amor. Entende, pessoal, como esse caminho do meio fala profundamente a gente? Aí ele fala, por isso o homem tem que ensinar a verdade, sem hipocrisia, com o coração puro. Então, ele fala, como é que o homem vai poder ensinar a verdade, né? Sem hipocrisia e com o coração puro. Como é? Quando ele estiver nesse caminho do meio, estiver vibrando. Porque se ele sai dessa vibração, ele entra no ego, pessoal. Então, ele vai estar falando mentira e sendo hipócrita. Entende? Então, ele vai estar com hipocrisia. Nossa, pessoal, e quantos grupos aí estão assim? Quantos? Né? É por isso que eles ficam mentindo para ele mesmo, porque eles falam essas coisas, mas ele se comporta de outra. Entende? Aí ele está na hipocrisia. Mas só que na frente do líder, né? Ou então o líder na frente dos membros vai se comportar
ou eu sou santinho, ou ele vai ficar fazendo o que tá, é uma pessoa que é de muita oração, mas ele tá, às vezes, agindo com hipocrisia. Tá ali só fazendo na sua frente. Nossa, pessoal, quantas igrejas, eu já passei por muitas, quantas igrejas eu vi isso, pessoal. Eu sinto muito, sabe? Sinto muito em falar isso. Eu até de uma igreja que eu participei, que o líder, né? Ele vinha visitar as igrejas locais, e aí o líder que estava lá na igreja local, quando esse líder geral não estava lá na igreja, né? Só estava longe, ele tinha um comportamento. Quando o líder ia para esse local, o líder geral, né? Eles ficavam com outro comportamento, pessoal. Isso não é hipocrisia? Ele só está fazendo porque para agradar ali o líder ali humano. É hipocrisia. Será que você vai pregar a verdade com o coração puro? Será que você vai pregar se você está fazendo? E eu ficava olhando esse comportamento, eu digo, nossa, velho, isso aí não é de Deus. Isso não é uma vibração de Deus. Isso não é um comportamento. Depois, quando o líder geral, né, desse grupo ia embora, eles mostravam verdadeiramente outro comportamento. Nossa, pessoal, é muito ruim isso, pessoal. É uma pessoa que não entendeu ainda o que é esse caminho do meio. Ela não entendeu. Ela está fazendo para agradar a vista a uma pessoa. Uma pessoa igual a ela, que vai ter o mesmo processo, que está no mesmo processo dela. Agora só que é o líder não sei quem, ai, vamos. É todos os grupos, não só evangélico, todos os grupos têm isso. É uma hipocrisia muito grande, né? Mas o que é que ele fala mais? Por isso o caminho do meio é viver de uma forma honesta e justa, mesmo em meio às questões do dia a dia e a sua influência. Então, ele diz que esse caminho do meio é o quê? É você viver de uma forma justa, né? Viver de uma forma justa, mesmo em questão do dia a dia e a sua influência. Então, é você ali no seu dia a dia colocar essa vibração do amor para você andar nesse caminho do bem, sendo dirigido pelo Espírito Santo, né? Pela centelha divina, pelo eu superior, entende? Ser dirigido por essa energia que tem conhecimento de tudo. Entende, pessoal? Entende? Esse é o caminho do meio. Entende? Então, para você não entrar no ego e ser levado pela hipocrisia, pela mentira, né? Você vai dizer assim: não, eu medito, eu oro todo dia, eu não sei o quê, mas verdadeiramente não é isso. Então, você está mentindo para você mesmo, a espiritualidade está vendo que você está mentindo. Você aí chega na frente dos irmãos do grupo, aí você quer mostrar que é uma pessoa que faz isso, mas você não é. Então você está mentindo para quem, pessoal? Para que você está fazendo isso? Seja sincero. Não, não, não faço isso, acabou. Estou melhorando, estou no caminho. Estou tentando melhorar, mas pronto, só é dizer isso. Mas o cidadão que já tomou a carapuça, não, ele é o santo, ele é o líder lá, não sei o quê. Ele tomou já entrou nessa ilusão aí, ele vai cair no ego e vai levar as outras pessoas para o ego também. Vai se dar de mal, né? É isso que acontece, pessoal.
Sinto muito, mas é isso que acontece. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, assim serve para toda profissão. Então, ele disse, do seu dia a dia, então serve para toda profissão. É a máscara, pessoal. E foi obrigado a gente colocar máscara aqui, sabe? Você sabe o que é máscara, né? Você viu o que eu falei? É o quê? É aquela máscara que a gente coloca para cada função aqui na nossa realidade. Por exemplo, se você é uma profissão, você se comporta de um jeito lá. Se você aí vai para a igreja, se comporta de um jeito. Se você está em casa, se comporta de outro jeito. Entende? Então, é a máscara. Você não pode deixar ser influenciado por essa máscara. Entende? Por quê? Porque o caminho do meio, ele fala, porque o caminho trata-se de um empenho correto e constante pela busca da iluminação interior. Ou seja, pela felicidade absoluta. Então, pessoal, é uma coisa que é uma conexão sua. Você vai ter que passar essa conexão, você vai ter que buscar essas coisas corretas, né? Porque é aonde é que vai trazer a conexão dessa felicidade. Se você começa a entrar no ego, você está afastando desse caminho do meio. Você está afastando da vibração do amor. Então você está afastando do caminho do meio. Então você está o quê? Está indo para o ego. Quando você cai na máscara. É difícil, pessoal, por causa disso, porque o sistema aqui força você criar uma máscara. É por isso que eu disse aqui quando eu estava gravando o vídeo, os irmãos que já estão acostumados com as máscaras dos líderes dele, eles queriam que eu colocasse essa máscara também, né? Eu entendo, porque eles entendem, você é um pregador, você é um que está ensinando religião, você tem que. É assim que é um. Ele já tem como é que se diz? Os pregadores se comportam. Meus irmãos, graça e paz, aleluia, vamos aqui ler a Bíblia, tal. Entende? Eles colocam essas máscaras. Aí quando veio dando risada aqui, veio todo solto assim, nossa, o que é isso? Esse é um pregador? Então, eles vão querer que eu me enquadre naquilo que eles acham que é um comportamento de um pregador. Entende, pessoal? Então, todo lugar é assim. Todo lugar vai fazer com que você coloque a máscara. Entende? E quando você faz isso, você sai um pouco, você entra no ego e sai um pouco desse caminho do meio, dessa vibração. Entende? É por isso que ele disse: o caminho do meio trata-se de um empenho correto e de uma constante busca pela iluminação interior. Então, faz parte da sua iluminação, desse ser interior, que você vai. A iluminação é o quê? É você deixar que essa essência ilumine e transmita para as outras pessoas. Entende? Ele diz, ou seja, pela felicidade absoluta. Então, quanto mais você se aproxima, você vai tendo felicidade, né? E a iluminação interior é isso, pessoal. É quando você se aproxima desse ser e você começa a transbordar a essência desse ser. Você não coloca máscara. Entende? Foi o que Cristo fez. Ele passou a essência desse Deus. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Esse esforço na esse esforço corresponde a uma luta, não corresponde a uma luta física ou uma repreensão ao outro. Então, não é uma luta para que isso aí seja um sacrifício para você, sabe? Ou então, como você
faz esse sacrifício para que você, aqui eu sou melhor, e comece a repreender o outro. Não é para isso. Ele diz o quê? Trata-se de um desprender grande energia e foco para realizar uma verdadeira dedicação à missão interior da consciência. Então, o caminho do meio trata-se disso, de você se desprender, né? Desprender da grande energia. Então, você vai trabalhar a energia e focar para realizar uma verdadeira dedicação à missão interior da consciência. Então, você vai desprender, trabalhar as energias, trabalhar as vidas. Para quê? Para que você cumpra a missão, né, interior da consciência. Então, esse caminho, você entrar nesse caminho, é para que você cumpra isso. Entende? E aí, o que é que ele fala mais? Para que no fim alcance a iluminação interior. Então, quando você entra no caminho, você vai se dedicando, você vai descobrir a sua missão, você pode chegar à iluminação interior. Ele fala, por isso as práticas corretas podemos ascender a nível superiores de compreensão e consciência da própria vida. Então, quando você vai se achegando nesse caminho do meio, vibrando nesse amor, você vai ascender a níveis superiores. Então, a sua consciência vai começar a compreender coisas que você não compreendia antes. Entende? E isso significa o quê? O salto quântico. Você lembra que eu falei lá no outro vídeo do salto quântico? É quando a sua consciência dá um salto quântico, né? Você já começa a ver o mundo de outra. Nossa, eu não estou vendo. Aí a pessoa até. Eu acho que trocaram o meu espírito, eu acho que eu sou outra pessoa. Nossa, eu estou vendo assim. E as outras pessoas que estão vendo o seu comportamento vai perceber que você está diferente. Nossa, você está com uma vibração diferente. Nossa, você está diferente. Você mudou assim, o que é que aconteceu? Entende? Então, é o salto quântico que você vai, é, como é que se diz? Ascender a níveis superiores, né? De compreensão da consciência e da própria vida. Então, você vai ter compreensão da sua própria vida, que está na consciência. Que você não é o corpo, entende? Então, todos que estão aqui no meu canal, ele já começou a ter essa compreensão, né? Já deu um saltinho quântico, né? Já, nossa, eu já tô vendo outra coisa. Entende por quê? Tá aqui direto me ouvindo. Então, faz com que ele entre nessa vibração e ele tenha esse salto nível superior de compreensão. Entende? Já começou a entrar na vibração do meio, do amor, do caminho do meio. Entende? Que é o caminho que Cristo falou lá. Eu sou o caminho. Então, esse caminho do meio é o quê? É o caminho que Cristo está dizendo que você tem que. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então você tem que entrar no caminho que Jesus vibrou. Então você tem que vibrar a mesma vibração. Aí você entra no caminho para ver o Pai. Entende? Aí, o que ele fala mais? Ele fala assim: o objetivo do caminho do meio não é para aprisionar a mente, mas para elevar o estado interior da vida e da própria energia. Então, é trabalhar as energias, né? Ele fala, por isso tudo na vida é uma construção. Não existe nada que já tenha nascido pronto. Assim, não se sinta privilegiada se consegue se manter equilibrada em situações adversas, porque isso levou um tempo para ser construído, a sua harmonia interior.
passou por foco no correto e gerenciamento das emoções. Ou seja, ninguém acerta de primeira, porque ninguém nasce pronto. Por isso, as coisas é muito simples quando se baseia na junção de três pilares: conhecimento, inteligência emocional e foco. Assim, se o trabalho das energias, sem o trabalho das energias, não podemos alcançar o objetivo da iluminação e felicidade. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? Ele fala que essa jornada é uma construção. Ele fala nada existe, nada que já tenha nascido pronto. Então, a gente quando nasce aqui, a gente está aprendendo. A nossa consciência já sabe, mas a gente precisa trabalhar essas energias para chegar na conexão que a nossa consciência está em um nível mais elevado. Entende, pessoal? Aí ele fala, assim, não se sinta privilegiado se consegue se manter equilibrado em situações adversas. Ele disse, não se gabe disso, porque isso foi uma construção. Você veio trabalhando as suas energias, trabalhando as suas emoções, né? Trabalhando as coisas, não se gabe disso. Isso você foi construindo, porque isso levou um tempo para ser construída a sua harmonia interior. Levou um tempo, você errou muitas vezes. Entende, pessoal? Então, quando a gente estiver nesse caminho errar, é normal. A gente estamos aprendendo. Entende? É normal não deixar não sei o quê. Por isso que você não tem que tomar carapuça de que você já é. Ah, eu sou iluminado, eu sou o pastor. Toma, como é que se diz? Nomes de que é superior a outra pessoa. Não, estamos no mesmo barco. Agora, só que você está em uma evolução melhor, beleza. Não significa que você é melhor do que aquele que está no caminho ainda errando, construindo a harmonia dele. Entende? Porque ele fala, porque passou no foco correto e gerenciamento das emoções. Ou seja, ninguém acerta de primeira. Então você passou por esse você gerenciando as suas energias, as suas emoções, né? Você trabalhou, você errou bastante. Então você não acertou de primeira. Aí ele fala, porque ninguém nasce pronto. Ninguém aqui nasce pronto. Estamos no escuro e tentando encontrar esse caminho. Entende, pessoal? Entende? Se você já está em um grau mais elevado, não significa que você é melhor do que a outra pessoa. Por isso que eu falo que os irmãos não estão ensinando a vocês, irmãos. Essas informações está dentro de você, né? Agora, só que eu trabalhei, despertei primeiro do que você e estou trabalhando a minha energia. Eu estou com uma elevação, um grau mais acima de vocês. Por isso que eu estou ensinando essas coisas para que você chegue também. Mas você vai chegar. Não significa que eu sou melhor do que você. Eu não sou. Estamos no mesmo barco. E se o barco afundar, a gente, a gente vai junto. Entende? Então, aquele que está em um nível não pensa assim, agora eu sou conhecedor, eu sou o rei da cocada preta e da cocada branca. Agora, né? Não pense isso, porque você errou também, até chegar esse nível, né, de consciência. Ele fala, por isso as coisas é muito simples quando se baseia na junção de três pilares. Então, ele diz, a coisa vai se tornando mais simples quando você começa a se basear e praticar, né? Conhecimento, inteligência emocional, que é o quê? É você trabalhar suas energias, é você se conhecer e trabalhar aquilo para você melhorar.
Isso é inteligência emocional. E ele disse, e mais foco. Então, o foco é o quê? É quando você quer se conectar com a espírito para achar a sua missão de vida, o seu propósito. Então, quando você acha, você tem um foco, né? Aí ele fala, assim, sem o trabalho das energias, então, sem você trabalhar a espiritualidade, pessoal, não pode alcançar esse objetivo da iluminação. Infeliz. Você não pode, não é milagre assim, acordei, agora eu tenho a iluminação. Não é isso. Isso é um trabalho constante de você entender um autoconhecimento para que você chegue nessa iluminação, nessa felicidade plena, que é o quê? A conexão com esse eu superior, centelha divina, Espírito Santo, entende? O qual vai lhe trazer a compreensão de tudo. Entende agora, pessoal, o que é o caminho do meio? Já respondemos uma pergunta lá, né? Por que temos que chegar nesse equilíbrio? Por que temos que chegar nesse equilíbrio? Nessa vibração, né? Porque temos que chegar nessa vibração de equilíbrio. Para que a gente não seja levado pelo ego, sendo enganado, o qual vai tirar a gente como é que se diz? Do caminho do meio, que é para chegar à iluminação e à felicidade. Entende, pessoal? É para isso que a gente tem que vibrar nesse equilíbrio. Aí a Bíblia fala sobre esse caminho do meio. Jesus falou sobre esse caminho do meio. Será que tem na Bíblia isso? Vamos ler aqui Salmo. Tomar água aqui. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina o meu espaço e luz que clareia o meu caminho. Então, um trabalho que você tem que fazer é o quê? Ser iluminado pela palavra, né? Que vai o quê? Dar o passo e vai ser luz para você, para que você entre nesse caminho do bem. Então, o ensinamento que a Bíblia traz, a palavra de Deus traz, é para que você se ilumine. Então, para que você se ilumine, você se torne uma lâmpada e você tenha clareie como a luz esse caminho que você vai seguir, que é o caminho do quê? Do meio, é o caminho da vibração do amor. Você entende agora, pessoal? Aí, João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Entende, pessoal? Então, ninguém vai ao Pai. Então, você tem que entrar no caminho que é Cristo, porque ele disse que é o caminho. Então, como é que você entra no caminho? É indo para a igreja aí dos evangélicos que diz que lá que é o caminho de Jesus? Entende? E um bocado de hipocrisia lá? É lá? Será que é esse caminho? Como foi o que o cidadão perguntou? Existe o caminho aqui, ó, que é da igreja, falando lá, respondendo. É esse o caminho? Você entende que ele está falando que você tem que vibrar na mesma vibração que eu vibro. Quando você está no caminho que sou eu. Você está na mesma vibração. Você está conectado comigo. Você está na verdade e você está na vida. Entende? Aí
você pode chegar ao Pai. Mas se você entrar nessa vibração que Cristo estava, entende? É isso que eles não entendem. Está falando aqui de um caminho dentro espiritual da vibração que você vai ter. A conexão com Jesus, né? E ele está à porta batendo aí, viu? Mesmo vocês aí de vários grupos religiosos, vocês que não estão ainda nesse caminho do meio, não estão vibrando no amor, vocês têm chance. Ele está batendo a porta do seu coração. Ele quer entrar para que você ande nesse caminho. Você tem essa conexão e você chegue ao Pai, a sua adoração chegue ao Pai, tudo chega ao Pai. Entende? Então, o que é que a Bíblia fala mais? Mateus 7, versículo 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois a larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos a quem conta. Nossa, pessoal, é duro, mas é uma verdade, né? Então, pessoal, ele está falando que porta, que caminho é esse? É um caminho aqui visível, uma porta onde a gente pode entrar? Você entende, pessoal, o que Jesus estava falando dele ali? Entende? Então, qual é o caminho apertado? O caminho de Cristo é apertado. Entende? Você está nesse caminho do meio não é fácil, pessoal. Ainda mais com as tentações, as ilusões. Se você não trabalhar as energias, dificilmente você fica nesse caminho. Você entra pela porta que é Cristo, né? Ele está batendo lá para você abrir para entrar, mas dificilmente você vai entrar nesse caminho, que é apertado, que leva a vida, né? Quem é a vida? Jesus, ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele está falando dele. E a outra porta lá, ampla, larga, que leva à perdição? É o caminho lá do ego. Entende? Então, quando você entra nesse caminho do ego, meu amigo, é mais fácil, né? Você vai ficar na hipocrisia, você vai, sabe? Mas vai levar quem? A sua consciência. Tá enganando a sua consciência e vai levar você à perdição. E ele fala que são muitos que entram por ele. Entende? E são poucos a quem encontra o caminho, essa conexão do meio. Esse caminho, que entra nesse caminho que é Cristo. São poucos que entram. Entende? Entende agora o caminho do meio? Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? O que é que a Bíblia fala mais? Deuteronômio 5, versículo 32, 33. Vamos ler aqui, pessoal. O que é que a Bíblia fala? Por isso, tenha o cuidado de fazer. Tenha cuidado de fazer tudo o que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. Não desvie nem para a direita e nem para a direita e nem para a esquerda. 33. Ande sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenha vida, tudo vá bem com você e os seus dias se prolonguem na terra do qual tomarão posse. É hoje mesmo que começa aí. Olha aqui, pessoal. Estamos ansiosos. Já desde lá do o povo lá de Israel, Deus tinha falado com o povo de Israel, né? Ele diz assim: tenha cuidado de fazer tudo que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou a vocês. Ele disse:
não se desvie para a direita e nem para a esquerda. Então, pessoal, se ele não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda, ele vai estar em que caminho? O caminho do meio. Ele vai estar equilibrado. Então, ele estava falando isso lá para o povo seguir as ordenanças. Então, todas as ordenanças para o povo ali era para equilibrar as energias dele. Entende? Então, esse Deus já veio cuidando lá do povo, trabalhando as energias para que ele fique no caminho do meio, que é o caminho da vibração do amor. Por que ele falou isso? Ele fala, 33, ande sempre pelo caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. Então, qual é esse caminho? O caminho do meio. É o caminho da vibração do amor. Então, todos os mandamentos que foi dado lá para os israelitas foi como é que se diz? Uma ordenança para que ele entrasse nesse caminho do meio, nessa vibração do amor. Entende? Mas foi dado ali de outra forma, porque ele não ia entender. Você já pensou que eu estou falando como eu estou falando aqui de espiritualidade? Ah, você tem que cuidar das suas energias. Aquele povo não tinha um psique para entender isso, né? Você viu que até no tempo de Jesus, Jesus teve que falar de outra forma, em parábolas. Por quê? Porque ele não entendia que você tem que entrar no caminho do meio, você tem que cuidar das energias aí do pensamento, você tem que... Entende? O que é isso? Não ia entender. Entende? Mas você viu que já tinha... Deus já estava cuidando para o povo entrar no caminho do meio. Por quê? Se você não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, você está no meio. Agora, pessoal, existe caminho do meio na Bíblia ou não existe? Você entende? É só você buscar a raiz, a essência da palavra. Aqui não vai faltar essa essência. Aqui você vai ter essa essência da palavra. Entende? Você vai entender as coisas. Entende? Graças a Deus, graças à espiritualidade que está guiando a gente, irmão. Graças a Deus. Então, ele fala, ande sempre pelo caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. Então, ele tinha as ordenanças, né? Para que tenha vida e tudo vá bem com vocês e o seu dia se prolongue na terra, do qual tomarão posse. Então, já tinha lá a ordenança já lá para as pessoas andarem nesse caminho do bem. Para que ele tivesse tudo vá bem nele, né? E a vida dele seria prolongada. Entende? O caminho do meio já existia, pessoal. Então, o que é que a Bíblia fala? Isaías 30, 21. Que você se volte à direita que para a esquerda. Tá vendo? Não se volte nem para a direita. Uma voz nas suas costas lhe dirá a você: este é o caminho, sigam. Então, pessoal, tá lá a instrução de que você não poderia ir para a direita e nem para a esquerda, né? Por quê? Porque uma voz nas suas costas, então ele ia ser guiado pelo Espírito, né? O Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus ia falar o que para ele? Nas suas costas a vocês, uma voz nas suas costas dirá a vocês. Então é o Espírito de Deus guiando ele, né? Este é o caminho, siga. Então, é o caminho do meio. Se você não tem que desvirar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, esse é o caminho, siga. Então, o caminho é quem? Cristo. Então, Cristo já estava ali. Entende? A vibração do amor que Cristo já estava ali para que o povo seguisse. Agora, será que não existe o caminho do meio?
Você entende, pessoal, que a gente tem que estudar as coisas, não é só do grupo, a gente tem que pegar para saber a essência, aí tudo fica mais fácil, né? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Oh, meu Deus. 1 Coríntios, 1 Coríntios 14, versículo 1. Siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais e principalmente o dom de profecia. Então, pessoal, o que é que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, 1? Siga o caminho do amor. O amor tem caminho? Você entende, pessoal? Se a gente não atentar porque os apóstolos, né, os discípulos estão falando, a gente não consegue. Então, tem um caminho. E qual é o caminho do amor? É o caminho do meio, pessoal. É o caminho do meio. Você não vai nem para a direita e nem para a esquerda. É o que fala lá o budismo também. O Siddhartha Gautama, ele foi tomar um extremo, foi para o extremo dizer que era santo, ia viver lá. Ele viu que aquilo não resolveu a conexão dele, ele estava errado. Então ele voltou para o discípulo dele e veio ensinar de que não é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer andar no caminho do meio. É o quê? Andar nessa vibração. Por mais que seja aqui nessa dificuldade, nessa tribulação do dia a dia aqui, a gente tem que seguir esse caminho. Entendeu? A gente tem que estar nesse caminho. Entende? Porque ele fala, siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Por quê? Se você vibra nesse amor, você tem uma dedicação aos dons espirituais e principalmente ao dom de profecia. Então, você vai falar dessas coisas que acontecem com você. Entende? É o qual você vai estar falando da espiritualidade para as pessoas. Você tem que fazer assim, você tem que entrar na espiritualidade. Entende? Porque você está nesse caminho, né? Graças a Deus, né, pessoal? Mais um vídeo aqui. Nossa, o tempo passa, mas eu tinha que dar essa... Tem outro versículo aqui, mas eu nem vou falar porque o tempo urge. A gente vai continuar esse estudo em outra oportunidade. Aí eu vou colocar esse versículo aqui para a gente falar sobre ele. Tá certo, pessoal? Mas eu acho que você deu para entender o que é esse caminho do meio, né? Que é você vibrar no amor. Foi por isso que o apóstolo Paulo fala: siga o caminho do amor. Entende? Então é como você entra nessa vibração, né? Tá certo, pessoal? Não vá para a direita e nem para a esquerda. Não vá para um extremo e nem para o outro. Fique na vibração do amor, que é o caminho do meio, o qual Cristo andou e vibrou. Tá certo, pessoal? Um abraço. Até a próxima, se Deus e a espiritualidade permitir. Nossa, agradecer a vocês aí, pessoal. Eu não gravei esses 2 dias, mas eu vi que vocês assistiram. Eu vi a visualização lá no meu canal. Aumentou grandissimamente. Então, mesmo eu não gravando, vocês estão indo procurar a, a explicação lá. Graças a Deus, pessoal. Continue. Um abraço. Até a próxima. Se Deus
e a espiritualidade permitir. Tchau!